Você terá neste vídeo a história de Salomão contada de um jeito único, mas o melhor será a parte que poucas pessoas conhecem por não estarem nas Bíblias comuns e somente em livros mais ocultos do judaísmo. Por que Salomão prendeu o demônio Ashimadai? O que ele precisava do demônio? Quem era este demônio? Você vai se encantar com este rei que ensina, alegra e inspira até os dias de hoje tanto judeus, muçulmanos, cristãos e até mesmo praticante de ocultismo e goétia. Salomão, filho de Davi, ascendeu ao trono de Israel em meio a intrigas e incertezas. O reinado de Davi, marcado por conquistas e vitórias, havia levado Israel a uma posição de destaque entre as nações. Mas a sucessão era um terreno fértil para disputas entre os príncipes. Salomão, ainda jovem, se destacou por sua sabedoria e discernimento. Uma de suas primeiras ações como rei foi resolver um caso complexo envolvendo duas mulheres que reivindicavam o mesmo bebê. Sua sagacidade em solucionar o problema impressionou o povo e consolidou sua posição como líder justo e sábio. Sob o comando de Salomão, Israel viveu um período de paz e prosperidade sem precedentes. Sua sabedoria atraiu visitantes de todas as partes do mundo, buscando seus conselhos e ensinamentos. Um dos maiores feitos de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém, um monumento grandioso que se tornou símbolo da fé e da magnificência do reino. O templo representou a união do povo e a devoção a Deus, consolidando o poder de Salomão como monarca e líder religioso. A sabedoria de Salomão era lendária e se manifestava em diversas áreas, inclusive em estratégias econômicas. Ele era conhecido por seus julgamentos justos, seus provérbios cheios de sabedoria e suas habilidades diplomáticas. Um exemplo de sua sabedoria em ação é a história das duas prostitutas que disputavam a mesma criança. Salomão, ao invés de simplesmente determinar a mãe verdadeira, propôs um teste que revelaria a verdadeira natureza das mulheres, demonstrando sua compaixão e discernimento. Salomão expandiu o reino de Israel através de conquistas militares e alianças estratégicas, estas em grande parte através de casamentos. Ele fortificou cidades, expandiu o comércio e estabeleceu relações diplomáticas com nações vizinhas, garantindo a paz e a prosperidade do reino de Israel. Um exemplo de sua capacidade de conquista foi a vitória sobre os edomitas, que se rebelaram contra o domínio israelita. Salomão também firmou alianças com o Egito. Deste país veio sua mais proeminente esposa, e outros reinos, garantindo o acesso a recursos e mercados importantes. Apesar de sua sabedoria e sucesso, Salomão também enfrentou desafios durante seu reinado. Uma de suas maiores dificuldades foi lidar com a idolatria e a influência de suas esposas estrangeiras, que somando esposas e concubinas chegavam a 1000 mulheres. Com o passar do tempo, Salomão se desviou da fé em Deus e permitiu a prática de cultos pagãos em Israel. Esta parte gera uma controvérsia entre sábios do judaísmo. Essa atitude gerou desaprovação divina e contribuiu para o declínio de seu reinado. Salomão faleceu após 40 anos de reinado, deixando um legado de sabedoria, conquistas e desafios. Sua história é um exemplo de como a inteligência, a justiça e a fé podem levar um líder ao sucesso, mas também serve como alerta sobre os perigos da arrogância e da idolatria. Exemplos de sua capacidade: julgamento das duas prostitutas, provérbios e ensinamentos, habilidades diplomáticas, construção do Templo de Jerusalém, expansão do Reino de Israel, alianças estratégicas com outras nações, desafios, idolatria e influência de esposas estrangeiras, desvio da fé em Deus, declínio do reino. A história do rei Salomão é uma rica fonte de ensinamentos e reflexões sobre liderança, sabedoria e os desafios do poder. Sua trajetória nos lembra que a inteligência e a justiça são ferramentas essenciais para o bom governo, mas que a fé e a humildade são pilares fundamentais para a construção de um legado duradouro. A história de Salomão é complexa e rica em detalhes. Aqui o ponto de partida para um estudo mais aprofundado do tema: a disputa pelo trono e o julgamento de Salomão. Após a morte do rei Davi, uma disputa acirrada pelo trono de Israel se desenrolou entre seus filhos. Adonias, o primogênito, se considerava o herdeiro legítimo e, com o apoio de Joabe, o comandante do exército, e Abiatar, o sacerdote, proclamou-se rei. Salomão, filho de Davi com Batseba, também ambicionava o trono.
Ele contava com o apoio do profeta Natã e do influente Benaia, chefe da guarda. Isso impressionou a todos. A entrada de Salomão em Jerusalém foi triunfal, com o povo cantando e dançando em sua homenagem. Salomão ascendeu ao trono de Israel como um monarca aclamado, amado por seu povo e admirado por sua sabedoria. Sua história serve como um exemplo de como a justiça, a compaixão e a inteligência são qualidades essenciais para um líder próspero e bem-sucedido. Bíblia Sagrada, 1 Reis 1:3. História dos reis de Israel. O reinado de Salomão se caracterizou por 3 pilares fundamentais: paz, justiça e sabedoria. Sua liderança visionária e perspicaz elevou Israel a um período de prosperidade e prestígio sem precedentes na história do reino. Sob a tutela de Salomão, Israel vivenciou um período de paz duradoura. Ele firmou tratados com nações vizinhas, como o Egito, estabelecendo relações diplomáticas e comerciais que fortaleceram a economia e garantiram a segurança do reino. Salomão era conhecido por sua justiça imparcial e seu compromisso com a lei. Ele implementou um sistema judicial eficiente e justo. Este é o 7º mandamento para os Bnei Noah, punindo crimes com severidade e resolvendo disputas com sabedoria e discernimento. A sabedoria de Salomão era lendária e atraía visitantes de todas as partes do mundo. Seus provérbios, que foram cerca de 3.000, repletos de ensinamentos práticos e reflexões sobre a vida, são considerados até hoje como fontes de sabedoria temporal. Um dos maiores feitos de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém. E aqui começa a história com Ashimadai. O templo, símbolo da fé e da magnificência do reino, representou a união do povo e a devoção a Deus. Porém, na hora de construir tiveram que analisar as leis divinas quanto à construção de altares para Deus. Na Bíblia cristã esta lei está em Êxodo 20, 25, na Torá, que a Bíblia judaica está em Shemot 20, 21. Esta lei diz que na construção de altares para Deus as pedras de sua construção não podem ser cortadas com metal, ou seja, não poderiam lavrar as pedras. O Templo de Jerusalém era uma obra monumental, construída com os melhores materiais e adornada com ornamentos luxuosos. Sua grandiosidade representava a grandeza do reino de Israel e a devoção do povo a Deus. No livro de Reis 6, 7 diz que as pedras lavradas não se ouviu ferramentas de metal. Como Salomão conseguiu cortar estas pedras? A solução vem de Ashimadai. Este era o príncipe dos demônios que Salomão já dominava por ter um anel com os 72 nomes de Deus, e ao pronunciá-los de formas e sequências específicas de acordo com a Cabalá judaica ou a Goétia. Entre parênteses, a Goétia é um perigoso sistema mágico popularizado por MacGregor Mathers e Aleister Crowley. Em 1904, estes demônios faz aquilo que o ser humano quer. Quando foi dada a ordem a Moisés para a confecção do éfode do sacerdote, foi dito que ele teria um peitoral contendo 12 pedras preciosas, cada uma de uma jazida diferente, e estas pedras deveriam ser esculpidas e ajustadas no peitoral de modo a não ter falhas entre elas. Moisés então perguntou a Deus como ele conseguiria esta proeza. Então Deus revela a Moisés a existência de um inseto chamado Shamir. Este inseto conseguia cortar pedras de forma milimétrica e com velocidades que homens com martelo ou mesmo as técnicas de produção atuais não poderia. Este inseto comia partes do material cortado, fazendo não ter sobras. Salomão se lembra desta passagem, mas o fato era: como encontrar este inseto Shamir? Pois ele vivia em lugares que os humanos não se arriscariam a entrar. Então os sábios do reino disseram a Salomão: aprisione os demônios e eles te revelará. Então Salomão pronunciou os nomes cabalísticos de Deus e aprisionou 2 demônios para procurar. Porém os demônios disseram a Salomão: nós não sabemos onde o Shamir está. Salomão perguntou: quem pode saber? E eles lhe responderam: Ashimadai, o príncipe dos demônios. Porém este demônio que foi criado por Deus para fins específicos é muito forte e perigoso. Na verdade os demônios são anjos de destruição. Então Salomão ordena a seu general de guerra, Benaia, que encontre Ashimadai e o aprisione. Benaia sabia que este demônio tinha uma fonte de água ao qual ele era permitido beber e que aguardava. Salomão deu uma corrente que tinha os 72 nomes divinos e também um anel. Benaia foi até a fonte, a esvaziou e trocou a água por vinho. Quando Ashimadai veio beber, não tinha água. Então ele bebeu do vinho, ficou molestado e assim Benaia o acorrentou e lhe informou que na corrente tinha os nomes de Deus. Ashimadai sabia que não poderia arrebentar a corrente e assim ele é levado até Salomão.
Ashimadai, Asmodeu ou Ashimadai é o rei do inferno, ficando abaixo apenas de Lúcifer na hierarquia dos demônios. Os nomes Asmodeus ou Ashedai em hebraico, significa aquele que é consumido pelo fogo. De acordo com a Kabbalah, tradição mística do judaísmo, ele é fruto da união entre o rei Davi e Agrat-Bat Malat, a filha de Lilith e Lúcifer. Por outro lado, Agrat-Bat Malat era um demônio feminino conhecido como súcubus. Os súcubus aparecem em sonhos e assumem a forma de mulher para seduzir os homens, geralmente por meio da atividade sexual. Aliás, sua versão masculina é conhecida como íncubus. Ele revela para Salomão onde está o Shamir, pois existia uma ave que o guardava, de como capturá-la entre outros detalhes. Assim, com este inseto Salomão conseguiu cortar as pedras para o templo ainda na pedreira, trazê-las já prontas, lavradas para o assentamento. Após isso Ashimadai imagina que será solto, porém Salomão o mantém preso por 6 anos, o tempo de construção. Quando findou a construção Salomão o liberta, então ele toma o anel de Salomão, coloca Salomão para fora do palácio, e começa a se passar pelo rei. Enquanto Salomão fica vagando pelas ruas como um louco e pobre coitado repetindo e repetindo que é o rei de Israel, Ashimadai governa em seu lugar, fazendo todo tipo de idolatria e tendo relações com suas esposas e concubinas. Chega o momento que as esposas percebem que este rei, impostor, tem relações sexuais com elas mesmo quando menstruadas, ou seja, impuras de acordo com a lei judaica. Elas informam isso aos sábios. Os sábios fazem outro anel para Salomão, que volta ao palácio e quando Ashimadai o vê, foge para o deserto. Salomão impulsionou o desenvolvimento cultural e econômico de Israel. Ele promoveu o comércio internacional, incentivou a produção artística e literária e expandiu o conhecimento científico. Salomão firmou alianças estratégicas com reinos vizinhos, expandindo a influência de Israel e garantindo o acesso a recursos e mercados importantes. Sua política internacional contribuiu para a paz e a prosperidade do reino. A sabedoria de Salomão era frequentemente demonstrada em seus julgamentos. Ele era capaz de discernir a verdade e solucionar casos complexos com justiça e perspicácia. Uma ótima referência para o mundo todo, mas principalmente para os Bnei Noah, ao qual em seu 7º mandamento ordena a instauração de tribunais de justiça. Julgamento das 2 mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Julgamento do homem que cortou lenha no sábado. Resolução da disputa entre 2 homens que reivindicavam a mesma propriedade. O reinado de Salomão foi marcado por paz, justiça, sabedoria e prosperidade. Sua liderança visionária e seus feitos extraordinários o tornaram um dos monarcas mais célebres da história. Bíblia Sagrada, 1 Reis 3:11. História dos reis de Israel. A inteligência de Salomão era lendária e se manifestava de diversas maneiras. Sua capacidade de discernir a verdade e solucionar casos complexos com justiça e perspicácia era notável. Seus provérbios, presentes na Bíblia, são considerados até hoje como fontes de sabedoria temporal sobre diversos aspectos da vida. Salomão era um exímio diplomata, capaz de negociar tratados e alianças vantajosas para Israel. Ele também se dedicava ao estudo da ciência, fazendo contribuições importantes em áreas como botânica e zoologia, aqui um conceito cabalístico, pois ele era capaz de falar e entender o que árvores e animais falavam. A principal contribuição intelectual de Salomão foi a compilação de seus provérbios e ensinamentos. Estes escritos, presentes na Bíblia, oferecem sabedoria prática sobre diversos temas, como ética, moral, trabalho, família e relacionamentos. Salomão se casou com muitas mulheres, no total foram 1000, sendo 700 esposas e 300 concubinas. Estas são mulheres, que não tinham direitos de dote e em caso de separação conjugal não lhes caberiam o divórcio e nem indenização alguma, embora fossem tratadas igualmente as esposas. Das esposas, a de maior destaque foi a filha do faraó do Egito. Ela ganhou de seu pai uma gleba de terra e nela Salomão reconstruiu algumas cidades, sendo a maior Gezer, que lhe rendia impostos. Essa prática de poligamia era comum entre reis da época, visando fortalecer alianças políticas e expandir a influência do reino. Algumas de suas esposas, principalmente as estrangeiras, introduziram a prática de cultos pagãos em Israel. Aqui alguns sábios dizem que isso foi Ashimadai. Salomão, em seus últimos anos, se desviou da fé em Deus e permitiu a idolatria no reino.
A idolatria de Salomão gerou desaprovação divina e contribuiu para o declínio de seu reinado. Deus o puniu, profetizando a divisão do reino após sua morte. Para aprofundar seus conhecimentos sobre a história de Salomão, recomendo a leitura dos seguintes livros: A Sabedoria de Salomão, de Rabi Jonathan Zakes. Salomão, a vida e a sabedoria do rei mais sábio, de Karen Armstrong. O Testamento de Salomão, de Michael Ford. Após anos de paz e prosperidade, o reinado de Salomão começou a decair. A influência de suas esposas estrangeiras o levou a se desviar da fé em Deus e a se envolver em práticas de idolatria. Salomão se rendeu à adoração de falsos deuses, como Moloque e Astarote. Ele construiu altares para esses deuses e até mesmo se envolveu em práticas ocultas, negociando com demônios em busca de poder e conhecimento. Ao se desviar da fé e da obediência aos princípios divinos, Salomão violou a aliança que Deus havia feito com Davi, seu pai. Essa desobediência gerou grande desaprovação divina e teve graves consequências para o reino. O povo hebreu ficou descontente com a idolatria de Salomão. Eles se sentiram traídos por seu líder e abandonados por Deus. A idolatria de Salomão teve consequências catastróficas para o reino. Pragas, doenças e sofrimento assolaram o povo. A prosperidade deu lugar à miséria e à desolação. Salomão morreu após 40 anos de reinado, deixando um legado manchado pela idolatria e desobediência. O reino de Israel foi dividido após sua morte, cumprindo a profecia que Deus havia feito. O Templo de Jerusalém, símbolo da fé e da magnificência do reino de Israel, é um dos principais legados de Salomão. Sua construção grandiosa e ornamentada representou a devoção do povo a Deus e a união nacional. Os ensinamentos de Salomão, presentes nos livros de Provérbios e Eclesiastes, são considerados fontes de sabedoria temporal. Seus provérbios oferecem conselhos práticos sobre diversos aspectos da vida, enquanto Eclesiastes reflete sobre a natureza fugaz da vida e a busca por significado. O legado de Salomão é marcado por grandes feitos e ensinamentos valiosos, mas também por erros que o levaram à ruína. Sua idolatria e desobediência a Deus geraram sofrimento para o povo e a divisão do reino. A sabedoria e a justiça são qualidades essenciais para um líder, mas devem ser temperadas com humildade e fé. A fé em Deus e a obediência aos seus princípios são pilares fundamentais para uma vida próspera e um legado positivo. O poder e a riqueza podem corromper, mesmo os líderes mais sábios. Salomão nos ensina que a sabedoria e a justiça são ferramentas essenciais para a liderança, mas que a fé em Deus é o fundamento de um legado duradouro. O legado de Salomão é um exemplo de como a inteligência, a sabedoria e a justiça podem levar um líder ao sucesso, mas também serve como alerta sobre os perigos da arrogância, da idolatria e da desobediência a Deus. Queridos amigos e amigas, gostaria de expressar minha mais profunda gratidão a todos vocês que acompanharam a história do rei Salomão. Sua presença, atenção e comentários me inspiram a continuar compartilhando histórias e conhecimentos com vocês. A jornada de Salomão, desde sua ascensão ao trono até sua queda, é repleta de ensinamentos valiosos sobre liderança, sabedoria, fé e os desafios do poder. Agradeço por terem embarcado comigo nessa jornada e por terem dedicado seu tempo para ouvir e refletir sobre as lições que essa história nos oferece. Seus comentários e feedbacks me motivam a continuar buscando novas histórias e informações para trazer a vocês. Saber que vocês estão apreciando o conteúdo me deixa muito feliz e me incentiva a sempre buscar a melhor forma de apresentar as informações. A comunidade que estamos construindo aqui no YouTube é algo muito especial para mim. É um espaço onde podemos aprender, compartilhar e crescer juntos. Espero que continuem acompanhando meus próximos vídeos e que continuemos a interagir e trocar ideias. Obrigado por tudo. Com carinho. Na Torá. Se você tiver alguma sugestão de tema para os próximos vídeos, por favor, deixe um comentário abaixo.